Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Eliana veio aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela nos ensina a respeito de Deus, ela nos ensina a como vivermos uma vida que agrada ao nosso Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante para agradarmos a Deus. Mas antes eu quero ler com você Isaías, no capítulo 26, no versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Ai, crianças, esta palavra, ela nos diz que Deus nos dará paz. Deus dará paz a todos aqueles que confiam nele. O que é paz? Paz é uma tranquilidade, é ficar tranquilo mesmo quando você tem razões para ficar desesperado, mas você fica em paz porque você confia em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, conservará em paz todo aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. E sabe, crianças, esse texto me faz lembrar uma história que a Bíblia conta lá no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Marcos está lá nos evangelhos, no Novo Testamento. Você pode pedir depois para essa pessoa que está aí com você, ler com você essa história, que está registrada neste texto aqui da palavra de Deus. É a história dos amigos de Jesus. A Bíblia diz que houve uma vez que Jesus estava pregando, estava ensinando uma multidão em frente ao mar da Galileia. Isso mesmo, Jesus estava dentro de um barquinho e de lá de dentro do barquinho, Jesus pregava para uma multidão que estava na praia. Ele falava a respeito de Deus, ele ensinava a respeito de como ser amigo de Deus. E naquele dia, crianças, Jesus ensinou o dia todo. Jesus falou para aquelas pessoas a respeito do reino de Deus durante o dia todo. E diz a Bíblia que quando foi anoitecendo, Jesus já estava cansado. E ele então disse para a multidão irem para casa descansar. E ele, criança, e os seus discípulos que estavam com ele, entraram no barco. A Bíblia diz que eles entraram no barco e foram para outra margem do mar. Esta era a intenção, irem para o outro lado do mar para descansarem ali. E a Bíblia diz que Jesus, então, quando entraram dentro daquele barco, Jesus foi descansar, porque ele estava muito cansado. E ele foi descansar na popa do navio. E lá ele pegou no sono, ele dormiu. Enquanto Jesus dormia, os discípulos, que eram alguns deles pescadores, que conheciam muito bem aquele mar chamado de Mar da Galileia. Na verdade, era um lago, mas era conhecido como Mar da Galileia por causa da sua extensão, por causa do seu tamanho. E Jesus estava ali, dormindo na popa do barco, enquanto os discípulos navegavam tranquilamente pelo mar da Galileia, indo em direção ao outro lado, à outra margem.
Mas diz a história que num determinado momento as ondas começaram a se agitar e começou a soprar um forte vento. Ah, crianças, eu imagino que no início os discípulos não ficaram preocupados, porque eles já conheciam aquele lago e eles pensaram: ah, é só mais um vento, é só mais uma tempestade, de tantas tempestades que nós já enfrentamos aqui. Começou a soprar fortemente sobre a embarcação e o barco começou a balançar e as águas começaram a subir e as ondas começaram a jogar água para dentro do barco e os discípulos começaram a ficar desesperados, crianças. Sabe aquele medo que nos deixa desesperados? Pois é, foi esse medo que os discípulos começaram a sentir, pois eles começaram a ter medo de perder a vida. Eles começaram a ter medo de morrer naquela tempestade. Ah, crianças, isso me faz lembrar do que a Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que diz o seguinte: Romanos capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Crianças, vocês sabiam que o castigo para o pecado é a morte? É ficar separado de Deus para sempre? Pois é, criança. Pior do que aquela tempestade que os discípulos estavam sofrendo, que poderia levá-los à morte, é o problema do pecado que eu e você enfrentamos todos os dias. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza, a nossa vontade natural é pecar, porque somos pecadores. Pecado é tudo que nos separa de Deus, é tudo que entristece a Deus. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. O castigo para o pecado é a morte eterna, é ficar longe desse Deus que é vida para sempre. Ah, crianças, isso é algo terrível. Você consegue imaginar ficar separado de Deus para sempre? Isso é terrível. Ah, crianças, mas a Bíblia então diz que os discípulos estavam com tanto medo de perder a vida naquela tempestade que eles começaram a ficar apavorados. Foi aí então que eles se lembraram que Jesus estava dormindo no barco. Então, a Bíblia diz que eles foram até Jesus e acordaram a Jesus. Vocês acham, crianças, que Jesus ficou bravo porque eles o acordaram? Não. Jesus não ficou chateado, Jesus não ficou bravo porque eles o acordaram. Jesus olhou para eles e Jesus viu no meio daquela tempestade os discípulos desesperados. Jesus olha para os discípulos e ele então se levanta. E quando ele se levanta, ele olha para a tempestade e levanta sua voz e diz: mar, aquieta-te. E quando Jesus diz isso, crianças, no mesmo momento, o mar se acalmou. Ah, crianças, o mar se acalmou porque Jesus, ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, crianças. Ele tem poder sobre a natureza, porque Jesus é Deus, criança. Jesus é o perfeito Filho de Deus. E a Bíblia diz que basta uma palavra dele para que tudo volte ao normal. Não existe nada impossível para o nosso Jesus, porque Jesus, ele é Deus e ele tem todo o poder.
Quando o mar se aquieta, os discípulos ficam todos assustados, olhando e pensando: quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, crianças, os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos viram muitos milagres que Jesus fez enquanto andava aqui na terra. Mas naquele momento que eles estavam ali no barco, parece que eles se esqueceram de que Jesus era todo-poderoso. Eles não confiaram, eles não tiveram fé. E Jesus olha para eles e diz isso: por que vocês não têm fé? Jesus faz esta pergunta para os discípulos. E hoje, crianças, Jesus está perguntando a mesma coisa para você e para mim. Por que você não tem fé? Sabe, crianças, nós precisamos ter fé. Fé é acreditar. Fé é confiar que Jesus pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Eu não sei, crianças, do que você tem medo. Eu não sei se você tem medo de escuro, eu não sei se você tem medo de trovão, eu não sei se você tem medo de ladrão, eu não sei se você tem medo da morte, eu não sei se você tem medo de alguma doença, eu não sei se você tem medo da separação dos teus pais, eu não sei do que é que você tem medo. Mas eu quero dizer para você hoje que, assim como Jesus olhou para os discípulos com amor e os socorreu, hoje Jesus olha para você e Ele também quer te ajudar. Deus guardará em perfeita paz todos aqueles que confiam nele. Se você, criança, hoje acreditar, confiar em Jesus, Jesus colocará paz no seu coração. Jesus te dará essa tranquilidade que mesmo em meio a uma tempestade de problemas, você vai continuar, você vai conseguir se sentir em paz, vai conseguir se sentir tranquilo, confiante de que Jesus é Deus e que Ele pode te ajudar. Qual é o teu problema neste dia? Eu quero que você agora pense em qual é o teu problema nesse dia. E eu quero orar com você para que Jesus, neste momento, Jesus possa acalmar o teu coração, assim como Ele acalmou aquela tempestade. Que neste momento Jesus possa acalmar o teu coração e o coração de todo aquele que mora aí com você, da tua família, que talvez esteja desesperado. Assim como Jesus resolveu o problema dos discípulos, o problema do medo que eles estavam sentindo, Jesus também resolve o nosso problema do pecado. Jesus é o único que pode resolver o nosso problema do pecado. E ao invés de ficarmos separados dele para sempre, Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna que está em Jesus. Se você acredita em Jesus, você tem a vida eterna. E hoje você pode fazer isso. Você pode orar comigo dizendo a Jesus que você acredita nele e ele irá te dar a vida eterna que só ele pode te dar. Vamos orar, crianças? Feche os teus olhos aí aonde você está e vamos orar comigo agora. Senhor Jesus, eu quero te pedir que neste momento o Senhor olhe para esta criança que está com os olhinhos fechados, fazendo esta oração. Deus,
que o Senhor possa colocar paz nesse coração dessa criança que está dizendo agora que confia em Ti. Dessa criança que está dizendo agora que acredita em Ti. Que o Senhor agora dê paz a essa criança, que ela possa confiar que Deus é poderoso, que ela possa confiar que Jesus é o perfeito Filho de Deus, que Jesus é Deus e que Jesus pode todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por este momento. Eu peço que o Senhor abençoe a esta casa, a esse pai, a esta mãe, a essa pessoa que está sofrendo neste momento. Que o Senhor possa ir de encontro a estas crianças que me ouvem e trazer paz ao coração delas. Esta é a oração que faço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você, criança, que orou comigo nesse dia, creia, acredite, Jesus, Ele está com você. Assim como Ele estava com os discípulos naquele barco e os discípulos se esqueceram disso. Creia, acredite, Jesus está com você, aí na tua casa, neste momento. E Ele vai te ajudar, Ele vai te dar a paz. Deus abençoe a tua vida.